Uau, eu sempre gosto muito de gravar vídeos falando sobre minha vida, falando sobre experiências. E ontem eu estava aqui nessa mesma praça e aí eu vivi uma situação que, no momento eu falei, velho, eu vou gravar um vídeo explicando o que eu acho, a minha visão de mundo sobre isso. Nós estávamos sentados em uma mesa ao lado de dois amigos e aí passou alguém pedindo esmola. Aí essa pessoa que é um dos meus amigos falou o seguinte, a gente deve sempre ajudar aos outros, porque a igreja, a religião ensina dessa forma. Eu falei para ele, olha, a gente deve dar esmola quando a gente é religioso. E eu não sou religioso. Eu acredito que a religiosidade, ela destrói o comportamento do ser humano, porque ela acaba manipulando, ela acaba codificando uma coisa na tua mente que você não precisa ser. E aí eu passei para explicar para ele o seguinte, olha, desde quando que eu nasci, que eu frequento a igreja católica, eu ouço o padre falar em caridade, eu ouço o padre dizer que é muito bom você fazer doação, mas por incrível que pareça, a própria igreja católica ela não faz doação. A igreja católica ela não tira um centavo do patrimônio trilionário que ela tem, inclusive do Banco do Vaticano, para fazer uma doação para ninguém. São as pessoas que fazem doação. Então eu aprendi o seguinte, ao longo dos anos, o homem ele é completamente manipulado, induzido a praticar ações de caridade, quando na verdade o homem pratica caridade simplesmente porque ele sabe assim, caramba, é dando que se recebe, então se introduziu isso na mente humana. Mas um exemplo, eu aprendi uma coisa, se eu planto uma semente em uma terra estéril, essa terra não vai dar, e vou exemplificar para você. E um amigo meu me pediu um pé de manga, eu fui na minha casa, peguei uma muda de manga já grande, de aproximadamente 30 centímetros ou mais, e entreguei para ele. O que é que ele fez? Era para ele colocar diretamente na terra, no solo, e cuidar para que essa árvore pudesse crescer. Ele colocou em um balde. Ele me falou ontem, essa muda está morrendo. Eu falei para ele o seguinte, porque o processo que você fez, desenvolveu, foi um processo errado. Então eu acredito muito que o processo que nós fomos ensinados a viver é um processo totalmente errado, é um processo totalmente equivocado, onde as religiões elas acabam aprisionando as pessoas. Eu falo isso porque durante muitos anos da minha vida, eu acredito que uns 20, 25 anos, eu fui aprisionado pelo catolicismo. Eu participei da primeira Eucaristia, primeira comunhão, todos os domingos eu levantava, ia para a igreja, só que acontecia uma coisa interessante, eu sempre me sentia muito vazio. O que o padre falava não preenchia a minha vida, não me dava uma resposta para as minhas crises existenciais, tampouco para as minhas perguntas. Chegou um determinado momento da minha vida que eu comecei a frequentar o candomblé, a umbanda, o espiritismo, estudar sobre maçonaria, sociedades secretas, e eu percebi o seguinte, a Umbanda me entregou muito mais respostas, mesmo que respostas negativas, mas me entregou conhecimento muito mais do que a Igreja Católica. Aí fui estudar a sociedade secreta que é a maçonaria, que eu acredito que de secreta não é, é apenas discreta. E fui estudar os princípios da ordem. O que que acontece? Estudando os princípios da ordem, eu evoluí muito mais do que os anos que eu passei frequentando e praticando o catolicismo. Por quê? O catolicismo é aquela história. Como a esquerda preconiza, é interessante isso. O melhor para mim, o pior pode ser para os outros. Ou seja, eu ganho dinheiro, arrecado dinheiro, mas eu não dou o meu dinheiro. Eu faço caridade com o dinheiro dos outros. Isso é muito bonito, caramba. Você falar que você é bom, você falar que você faz o bem, mas você pratica o bem com o dinheiro dos outros, com a grana dos outros. Você não tira nada do teu bolso. Então, eu sou alguém que vive mais a realidade do que a ficção. E a realidade me ensinou isso, a realidade me moldou isso, que eu tenho que ser a cada dia a minha melhor versão. E eu acredito o seguinte, quem planta tem que colher. Eu não acredito nessa história, você é obrigado a doar. Não. Eu tenho o padrão de pensamento que tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Então é questão de inteligência. Se eu sei que se eu plantar, eu vou colher, eu não desejo fazer o mal para ninguém. Por quê? Tudo aquilo que eu faço volta para mim. É evidente que isso é notório. Mas caramba, por que eu vou dar esmola para uma pessoa que está pedindo? Se ela está pedindo e ela pede em nome de Deus, essa pessoa ela não tem Deus na vida dela. Por quê? Primeiramente, se essa pessoa tivesse poder, ela não estaria pedindo esmola. É uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida. Se você conhece verdadeiramente o poder de Deus e esse poder se manifesta em você, o poder do grande Criador do Universo, você não está pedindo esmola e você não cai no abismo
da decadência, da desgraça na sua vida. Quando as pessoas sofrem, geralmente é porque elas merecem esse sofrimento que elas estão enfrentando na vida delas. Então, a partir do momento que eu vou dar esmola, eu estou perpetuando esse sofrimento delas, porque eu não estou libertando elas de uma prisão financeira, de uma prisão espiritual. Eu não estou colaborando para a liberdade dessas pessoas, para que elas possam compreender o seguinte, que o que elas fazem reverberam na vida dela, ou seja, o que elas fizeram no passado voltou para a vida delas agora no presente. Aí não, eu vou estar dando esmola, eu vou estar alimentando a miséria. Eu acredito assim, todas as vezes que eu dou esmola para alguém, eu estou alimentando a miséria, eu estou alimentando o poder das trevas sobre esse mundo. Por quê? Se eu dou esmola, eu estou falando para a pessoa o seguinte, ó, você não é capaz de trabalhar e ter o seu próprio sustento. E por outro lado, eu percebo que hoje existe uma manipulação muito grande na questão do nome do grande Criador do Universo, onde as pessoas usam mais o nome de Deus para pedir, o nome de Deus para praticar golpes, do que o nome de Deus para curar, do que o nome de Deus para libertar, do que o nome de Deus para salvar. Eu sou eu sou contrário a tudo isso, eu sou contra tudo isso, eu ia dizer a palavra terminantemente contra a você usar o nome do grande Criador do Universo para você levar vantagem. Sempre que eu gravo os meus vídeos, eu falo muito em realidade. Eu falei para esse amigo meu, caramba, eu não dou esmola para ninguém. Geralmente quem pede esmola é preguiçoso, geralmente quem pede esmola é parasita e geralmente quem pede esmola é golpista. Se uma pessoa está passando pela situação que ela está com fome, ela não pede dinheiro, ela vai pedir alimento, ela vai pedir comida. Uma pessoa que gosta de trabalhar, se ele está vivendo um momento difícil e a sua família está passando por momentos de dificuldade, essa pessoa não vai te pedir, em hipótese alguma, dinheiro, essa pessoa vai te pedir alimento, essa pessoa vai te pedir trabalho. Mas o que acontece hoje no nosso país chamado Brasil é uma inversão de valores muito grandes, muito grande, porque, as pessoas pedem esmola como se fosse uma profissão. Eu conheço aqui uma quadrilha organizada que pede esmolas. Uma filha fica na lotérica, a outra filha fica no Banco do Brasil, a outra filha fica na Caixa Econômica e pasmem. Esse pessoal tem casa com cerâmica até na cozinha. Esse pessoal chegou no G Barbosa e Conceição do Coité e compraram um som de R$ 3.500 à vista. Então você está sendo um babaca quando você está dando esmola. Outro dia eu vi viajando com o senhor, ele falou, a feira hoje foi ruim, Coité, eu vou para Riachão, que de Riachão é otário, que é uma cidade menor ainda, metade, 35 mil habitantes. Lá eu só vou ficar com meu chapeuzinho, ainda disse o nome do lugar que ia ficar, e lá o pessoal joga dinheiro, e eu vou arrecadar muito mais. Eu arrecadei 150 Conceição do Coité, Riachão arrecada os 300, e vou visitar minha nega em Itatiaia, que é uma cidade que fica próxima aqui. Então você reflete sobre tudo isso antes de você dar esmola, antes de você ajudar alguém. Talvez você esteja colaborando, dando dinheiro para alguém comprar droga, se drogar e depois matar a tua mãe, matar teu filho, estrupar tua filha, estuprar tua esposa e violentar a vida de alguém. E aí você pensa que você está sendo bom porque você está esmolando, você está sendo um babaca, um otário e alguém que está colaborando para que as trevas possam perpetuar no mundo. Então pega esse código e abraça para a vida. Você é sempre uau. Uau.